Olá a todos, hoje a gente vai conhecer o Parque do Morumbi, o chamado Parque Alfredo Volpi, conhecido também como Bosque do Morumbi. Esse é o trajeto de 1000 metros, a gente vai conhecer o trajeto de 1000 metros. Tem aqui uma subida, é a parte mais difícil do trajeto. Essa subida tem, na primeira parte, mais de 100 metros. Ela começa com uma curva, aqui no final de semana é onde vários atletas do atletismo vêm praticar o seu treinamento de preparação básica, principalmente no início do ano. O início do ano é um período onde ocorre a pré-temporada do atletismo, uma vez que as competições de atletismo elas são realizadas em março. Então é importante que na pré-temporada, ali por volta de janeiro, fevereiro, os atletas fazem uma preparação de força para o ano todo. Então aqui a gente chega mais ou menos na metade da subida. Aqui, num dia de chuva, lógico que acaba sendo um pouco mais liso, tem que tomar um certo cuidado, mas nada que não seja possível de fazer nesse trajeto. Um trajeto muito bacana. Então esse parque fica aqui depois da Ponte Cidade Jardim. É uma dica bacana também para quem quiser conhecer o parque, trazer a família. Mas o que chama atenção também aqui é o trajeto arborizado. São 11h18 da manhã, nessa quarta-feira, e vocês observam que o tempo todo é um local bem fresquinho. Quando chega nesse ponto aqui, há uma bifurcação. Indo para lá é um outro trajeto, tá? Ela é uma emenda da volta de 1.200 metros. Então nós vamos continuar a volta de 1 quilômetro. O parque tem algumas marcações, porém não são todas muito visíveis por causa das plantas. E aqui você observa a primeira marcação, tá? Então ainda num outro trecho de subida, totalizando 200 metros. Então aqui do lado esquerdo você vê essa plaquinha de 200 metros. Chegando nesse ponto, há uma certa estabilidade em termos de percurso. A gente pega um percurso mais plano, a gente pega um leve trajeto plano, indo à frente. Essa volta, como eu falei, tem 1 quilômetro, então esse vídeo vai durar aproximadamente uns 12 minutos até nós fazermos toda a volta. O parque ele conta também com estacionamento interno, então a pessoa pode chegar, deixar seu carro, sua moto, sua bicicleta logo na parte interna do parque. É um parque seguro, um parque bem localizado, porém ele não tem iluminação noturna. Então o parque ele fecha cedo, ele fecha às 18 horas e abre também por volta das 18 horas. Então o recomendado é que você, ao vir para cá, tenha essa consciência de que não dá para fazer o treino, por exemplo, no final do expediente, porque o parque vai estar fechado. Por outro lado, tem essa vantagem, né? Qualquer horário do dia, você vê o parque bem fresco, o parque bem arborizado, e esse som agradável da natureza. Muito mais agradável até do que o próprio Parque do Ibirapuera, que é muito conhecido. Aqui nós chegamos por volta de uns 300 e poucos metros. Tem um banheiro feminino à direita. Tem a única parte de concreto que nós vemos aqui o banheiro masculino. Essa parte de concreto é a única parte em que a pessoa vai caminhar ou correr nesse tipo de piso. E depois uma descida. Aqui a gente pega uma sequência de descidas. Aqui os 400 metros, já totalizando quase a metade da volta. E aqui nós vamos fazer uma curva em forma de cotovelo do lado esquerdo. Se a pessoa resolver subir esse ponto, ela tem ainda um outro trecho de subida que os atletas do atletismo nos anos 80, anos 90 treinavam muito, mas pela erosão do terreno eles deixaram de usar. Então vamos continuar aqui o percurso, uma outra descida, agora uma descida mais acentuada. E aqui é onde as pessoas têm que tomar um certo cuidado, porque como é uma parte muito arborizada, descida, e a própria chuva
deixa o piso um pouquinho mais escorregadio, então há um certo cuidado na descida. Lembrando que na descida, toda pessoa que caminha ou corre deve fazer um deslocamento com certo cuidado, nunca descer em alta velocidade. Aqui uma outra bifurcação, essa aqui é a bifurcação que daria na linha de chegada, da onde nós saímos, mas nós não pegamos pela esquerda, nós continuamos aqui do lado direito, que é o trajeto de 1000 metros. Aqui nós vemos a última subida antes de concluir a volta. É uma subida mais íngreme, menos íngreme no caso. Tomem cuidado no caso com esse piso, que é um piso que há um escoamento de água. E aqui a continuidade, onde daqui a pouco nós chegamos praticamente na metade da volta. Então essa subida ela é mais curta, menos íngreme e seria praticamente a última subida mais acentuada antes da chegada, antes do ponto que nós partimos. Aqui mais ou menos nesse ponto, a hora que chega nesse platô plano, é onde totalizamos aproximadamente 500 metros. E aqui talvez seja na volta o trecho de maior reta, a parte mais plana da volta. Reparem que quando eu falo parte mais plana, não é também uma parte muito plana. Aqui nós temos já para a placa dos 600 metros. Então dá praticamente quase 180, talvez 200 metros, quase em linha reta, mostrando uma certa facilidade, vamos dizer assim, do percurso de 1000 metros. Então é a única parte em que haverá esse trecho mais reto, sem subidas. E agora nós iniciamos aqui a parte da volta com uma grande descida. Então chegando nesse ponto, eu mantenho pelo lado esquerdo. Aqui tem essa placa, bica de água, onde antigamente as pessoas vinham buscar água aqui, enchiam os galões. Era uma água potável, não sei hoje, mas continuamos aqui no nosso trajeto. Descendo agora. Então agora nós pegamos um trecho de muitas descidas. Trecho bem íngreme, para chegar na parte final, onde nós realizaremos a última reta plana. Então esse trecho de descida também é um trecho onde deve haver aquele cuidado com a parte de inclinação acentuada, para que você não venha cair sentado na descida. Então sempre a descida é um trecho interessante, em que você mantém o seu corpo em pé. Nunca faça qualquer descida de forma que você acabe fazendo a inclinação do seu corpo à frente. Isso vai desequilibrar ainda mais. Reparem que aqui ela tem uma ou outra mudança em termos de curva, mas ela continua o tempo todo descendo. A ideia desse vídeo é falar do trajeto em si, trajeto de 1 km. O Parque do Morumbi, chamado Parque Alfredo Volpi, ele tem 3 trajetos muito bem conhecidos. Ele tem o trajeto de 1000 metros, que é esse que nós estamos fazendo. Depois tem um trajeto de 1200 metros, que nós faremos um vídeo no outro dia. E tem a volta externa, que é uma volta de 2 km. Porém aí já pegando um trecho de asfalto. Então aqui um pouquinho de barro, dá para desviar pelo lado. Só tomem sempre cuidado quando tiver barro, às vezes a pessoa tenta desviar e não percebe que do lado às vezes tem um pouco de lodo, um pouco de água e fica escorregadio. E aqui praticamente entrando na última parte da descida. Toda descida, em termos de corrida ou caminhada, o corpo ele deve ficar em pé. Então eu nunca corro com o corpo inclinado à frente. Então o corpo sempre em pé. Aqui é uma região mais seca. Interessante que até atrás você tinha alguns pontos de água. E aqui não, aqui você vê os pontos basicamente totalmente secos. Você não vê uma gota de água nesse ponto. E lá na frente
nós tomaremos o sentido do lado esquerdo. Talvez possa parecer um pouco difícil de entender esse trajeto, por mais que eu esteja falando, mas nos finais de semana, por exemplo, há muitos corredores, muitas pessoas que caminham, ou mesmo pelo período logo inicial da manhã. Então, dificilmente a pessoa vai se perder aqui, até porque se perder vai voltar para o ponto inicial. O que mais pode acontecer é isso. E aí, entramos aqui na última parte, que é essa curva à esquerda, e que nós vamos beirando, contornando esse trecho. Na frente vai ter um poste e dos dois lados o lago. Tem essa parte de esquerda do lago e a parte direita do lago. Então, indo à frente, tem esse poste, que é o poste que lá por volta dos 500 metros nós visualizamos, e aí tomamos o sentido da direita e entramos na última reta. Então, só para vocês verem como é um trajeto mais difícil, que mesmo caminhando, eu cheguei aqui por volta de 11 minutos. Então, vou dar uma paradinha aqui, 11 minutos. Aqui um pequeno pombo passeando no percurso. Lá na frente vocês já observam um casal de senhores caminhando. E a vantagem de caminhar num local como esse, ou correr, é que o próprio piso, às vezes ele pode assustar algumas pessoas. Poxa, o piso é muito irregular, o piso ele acaba sendo perigoso, que eu viro o pé, que eu tenho entorse. Por outro lado, essa irregularidade do piso faz com que a pessoa ela tenha também benefícios. O pé fica fortalecido. O arco plantar fica mais forte, ele acaba ganhando uma estabilização. Lógico que isso deve ser feito por uma pessoa que está com o pé saudável. Uma pessoa que teve, por exemplo, o entorse de tornozelo, ela deve evitar esse tipo de situação ao vir para o parque. Porque se ela teve recentemente um entorse de tornozelo, os seus tendões ainda estão se recuperando. Então, ela pode ter um certo risco em fazer esse tipo de percurso aqui, seja caminhando ou seja correndo. E lá na frente, o ponto inicial de onde nós iniciamos essa volta. Aqui vocês conseguem já visualizar novamente o estacionamento. Como eu falei, o parque tem um estacionamento, tem uma área para crianças, se você pode vir com seu filho e tem como alguém acompanhá-lo, ele tem essa parte de lazer. E aqui o ponto de chegada, que é um ponto onde grande parte dos atletas se concentram no final de semana. Aqui é justamente onde nós paramos. Eu até fiz aqui uma placa desse ponto para vocês visualizarem. E é isso. Esse é o trajeto de 1000 metros do Parque Alfredo Volpi, conhecido como Bosque do Morumbi. E eu tentei falar nesse vídeo algumas coisas interessantes para vocês verem o benefício de treinar no local de subidas e descidas.